Neste momento, através da Câmara Piraí Web TV, passaremos a transmitir ao vivo, diretamente do plenário Ivan Vernon Gomes Torres, a sessão ordinária legislativa da Câmara de Vereadores de Piraí. Boa noite a todos. O senhor secretário fará a chamada dos senhores vereadores para efeito de quórum. Alzimiro dos Santos Dias, Charles Torres Dias, Darley Gomes de Moraes, Anderson da Silva, Flávio de Almeida Ribeiro, João Roberto Ladeira da Costa, José Paulo Carvalho de Oliveira, Luiz Fernando Colucci Júnior, presente, Mário Hermínio da Silva Carvalho, Moacir Gonçalves da Rocha Júnior, presente, Wilden Vieira da Silva. Com as bênçãos de Deus e havendo o número legal, declaro abertos os trabalhos referentes à 13ª sessão ordinária do segundo período, colocando em discussão e votação a ata da sessão anterior. Os vereadores que aprovam mantenham-se como estão. Aprovado. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente. Requerimento número 22 de 2015. João Roberto Ladeira, vereador com assento nesta Casa Legislativa, no uso de suas prerrogativas, requer à mesa, ouvido o douto plenário, que seja encaminhado expediente legislativo ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando sua interferência junto à Empresa Brasileira de Telégrafos, para que seja implementado um sistema de entrega de correspondência na Rua Reta da Floresta, Rodovia Presidente Dutra, quilômetro 220, Antigo Cruzeiro, Serra das Araras, no bairro Caiçara, primeiro distrito deste município. A entrega de correspondência já é feita em alguns pontos da referida rua, não contemplando todos os moradores da comunidade. A empresa estatal considerada de maior credibilidade junto à população e que sempre demonstrou eficiência nos serviços prestados, certamente não poupará esforços para atender os anseios e moradores daquela localidade. Sala das Sessões, 19 de março de 2015, assina o vereador João Roberto Ladeira. Agora vai conseguir, vereador. O mesmo vereador também apresenta o requerimento de número 23 de 2015. O vereador, usando suas prerrogativas inerentes ao cargo, requer à mesa diretora, ouvido o douto plenário, que seja encaminhado expediente legislativo a Telemar Norte-Leste S.A., objetivando a instalação de um telefone público, tipo orelhão comunitário, no bar do senhor Luiz, ou em frente ao bar, no ponto final da Rua Reta da Floresta, Rodovia Presidente Dutra, quilômetro 220, Antigo Cruzeiro, Serra das Araras, no bairro Caiçara, primeiro distrito deste município. A instalação de um telefone público no local será de grande utilidade para os moradores, não só para os usuários da referida rua, mas a todos daquela comunidade, visto que atualmente são desprovidos de tal benefício. Sala das Sessões, 19 de março de 2015, assina o vereador João Roberto Ladeira. Flávio de Almeida Ribeiro, vereador com assento nesta Casa Legislativa, no uso de suas atribuições, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que seja determinada a secretaria competente a construção de uma capela mortuária no bairro Varjão, neste primeiro distrito. A construção da referida capela mortuária trará mais comodidade aos moradores, pois quando ocorrem óbitos, não tem um local adequado para o ritual funerário, onde parentes e amigos possam prestar as últimas homenagens. Considerando a distância do bairro em relação à capela mais próxima e o grande número de habitantes já existente no bairro Varjão, entendendo plenamente justificada a proposição de número 84, aguardo medidas para o seu pronto atendimento. Tal expediente já foi objeto de igual teor nas indicações 132 de 2013 e 130 de 2014, de autoria do mesmo vereador. Sala das Sessões, 20 de março de 2015, assina o vereador Flávio de Almeida Ribeiro, que também nos apresenta a indicação de número 85. O vereador, usando suas prerrogativas, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que seja determinada a secretaria competente a instalação de academias ao ar livre nos bairros Varjão e Jaqueira, neste primeiro distrito. A academia ao ar livre é uma iniciativa duradoura, eficaz, de baixo custo, com perspectivas altamente positivas para a interação social e a saúde da comunidade. A academia ao ar livre objetiva também oferecer às pessoas sem condições financeiras a praticarem atividade física. Embora os aparelhos tenham como foco os usuários da terceira idade, eles podem e são utilizados por pessoas de todas as faixas etárias.
Esta indicação reitera as de número 64 de 2013 e 74 de 2014. E, por tais razões, entendendo justificada a presente proposição, aguardo Sua Excelência, senhor prefeito, providências para o seu atendimento. Sala das Sessões, 20 de março de 2015. Flávio de Almeida Ribeiro, vereador. Indicação número 86 de 2015. José Paulo Carvalho de Oliveira, russo, vereador com assento nesta Casa Legislativa, no uso de suas prerrogativas, indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal para que se determine junto à secretaria competente a viabilidade da implantação de estacionamento rotativo na sede do município, tendo seus recursos destinados aos cofres públicos. A realização dessa obra irá beneficiar a comunidade que sofre com esse transtorno há algum tempo, melhorando as condições de tráfego na cidade e evitando que moradores do centro saiam com seus carros da garagem e estacionem na rua, tirando com isso a oportunidade de pessoas que necessitam estacionar, vindo de outros locais. Este projeto, além de trazer arrecadação de recursos para os cofres públicos, irá beneficiar o comércio e criar novos empregos. Face ao exposto, justificada a presente proposição, esperamos do chefe do Executivo determinações para o seu pronto atendimento. Sala das Sessões, 23 de março de 2015. Assina o vereador José Paulo Carvalho de Oliveira, vereador russo. Luiz Fernando Colucci Júnior, vereador com assento nesta Casa Legislativa, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de se determinar a secretaria competente que seja providenciada a pavimentação e obras da rede de esgoto localizadas na rua Manuel Alves dos Santos, antiga rua projetada em Rosa Machado, primeiro distrito deste município. Os moradores deste local vêm sofrendo há muito tempo com os problemas causados pela chuva e pelas péssimas condições em que se encontra a referida rua. Tal proposição já foi objeto de igual teor nas indicações 146 de 2013 e 127 de 2014, de autoria deste mesmo vereador. Por tais motivos, sendo este pedido de extrema importância, esperamos que o senhor prefeito possa atendê-la com a urgência que se faz necessária. Sala das Sessões, 23 de março de 2015, assina o vereador Luiz Fernando Colucci Júnior. José Paulo Carvalho de Oliveira nos apresenta a indicação de número 88 de 2015. O vereador com assento nesta Casa Legislativa, no uso de suas prerrogativas, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que se determine junto à secretaria competente a viabilidade de pavimentação, bem como a construção de calçadas e meio-fio ao longo da rua Henrique Marques Lisboa, no bairro Sanatório da Serra, neste município. A realização dessa obra irá beneficiar a comunidade que sofre com o transtorno há algum tempo, melhorando as condições de tráfego no local, como também melhoria na qualidade de vida, principalmente das crianças e idosos que sofrem com a poeira, causando grandes problemas à saúde. Face ao exposto, justificada a presente proposição, esperamos do chefe do Executivo determinações para o seu atendimento. Sala das Sessões, 23 de março de 2015. Assina o vereador José Paulo Carvalho de Oliveira, russo. É isso, presidente. Obrigado. Passaremos para o grande expediente, para o uso da palavra em tema livre, aos senhores vereadores inscritos na forma regimental pelo tempo máximo de 10 minutos. Com a palavra o vereador Alzimiro. Boa noite, presidente, demais membros da mesa, Vossa Excelência, companheiros vereadores e o público presente. Bom, gente, a gente tem que estar sempre antenado hoje na situação do que está se passando no Congresso Nacional. Lá hoje está se discutindo muito a parte de uma reforma na parte política. Não tenho dúvida de que vai sair alguma coisa, mesmo que não seja o desejado pela população brasileira, mas eu tenho certeza que tem um projeto lá que deve acabar com as coligações, deve ter cláusula de barreira. Provavelmente a gente vai ver aí proibição do financiamento por empresas privadas, vai ser só através de financiamento de pessoas físicas, ou fundo partidário, que já triplicaram, já foi feito uma emenda no orçamento
que foi votado na semana passada, em que triplicou o fundo partidário, que é o dinheiro destinado às eleições aí, que ajuda os partidos a se manterem. E a gente tem observado uma discussão muito grande se vai se fazer a unificação das eleições ou através de uma prorrogação dos atuais mandatos, ou se vão fazer um mandato tampão de 2 anos para poder preencher a hora que vai dar eleições gerais. A gente vai pegar do presidente da República até vereadores em todos os municípios brasileiros. Eles estão tentando fazer isso, que é uma forma de enxugar os custos, as campanhas cada dia mais caras. A gente viu aí a Dilma Rousseff botou dos gastos lá em torno de 350 milhões de reais, o Aécio 323 milhões de reais. Isso são despesas e dá uma paralisia no país em termos de economia. Todos os investidores, no momento que vê uma incerteza de um candidato que não atenda os interesses do empresariado, das empresas, que, principalmente do capital estrangeiro, eles dão uma segurada para ver como é que vai ser o futuro ali daquele candidato que vai exercer. Nós temos um regime presidencialista, a população brasileira, através de um plebiscito aí, há uns 15 anos atrás, ela escolheu de ficar com um sistema presidencialista. O modelo mundial que a gente vê é o sistema democrático, e a parte da economia mundial também privilegiou o capitalismo, onde é os investimentos, que todo mundo que vai fazer investimento faz um estudo para ver o per capita de um país, para ver a taxa de retorno do seu investimento. Ele não faz nada no escuro. O estudo é estudado. Vivemos um momento difícil na economia brasileira. A economia brasileira, com o problema da alta da inflação, a recuperação da economia americana fez com que houvesse uma pressão e aumento do dólar a nível mundial. Nós estamos chegando na faixa de R$ 3,30 o dólar para cada investimento que a gente tem visto aí. Isso faz com que a taxa de juros, o Brasil teve que aumentar para ver se baixa a inflação. O governo tem hoje uma meta de 4,5% da inflação. Ele vai fazer muitos cortes aí na economia, está tentando fazer uma reforma tributária, mas isso depende do Congresso Nacional. O Congresso Nacional hoje está na mão do PMDB, Eduardo Cunha comandando o Congresso Nacional e o Renan Calheiros comandando lá o Senado. É o sistema bicameral brasileiro que vota nas duas casas e depende da aprovação dessas medidas dentro do Congresso e depois tem que ser ratificado pelo Senado Federal. Isso a Dilma hoje tem enfrentado problemas seríssimos com relação à escolha dos ministérios. Ela tem que hoje, é o sistema o sistema das coligações, da base de apoio do governo. Ela tem que estar dividindo os ministérios, tem que estar dividindo os cargos nas estatais, para poder contemplar a todos que fazem o apoio do governo, porque o partido, infelizmente, não faz maioria nessas casas, e ela, através desses cargos, dos ministérios, é que é feita a distribuição aí para que tenha apoio dentro do Congresso. E isso, alguns, quando não são contemplados, começam a fazer aquele sistema da pressão política, e o governo hoje, com baixo nível de aprovação, ele está enfraquecido. Aí tem que atender a base lá para poder aprovar essas reformas que o Joaquim Levy fez. A gente sempre observa o sistema brasileiro, eles tiveram gastos, principalmente na área social, que extrapolou um pouco o que tinha de avanço na economia. Agora tem que apertar o pé no freio, as despesas têm que ter corte bastante drástico. Inclusive, teve cortes aí até no Ministério da Educação. Ela botou agora como a Pátria Educadora, como símbolo aí da campanha desse segundo mandato dela. Infelizmente, até o próprio Ministério da Educação teve corte aí, foi um corte bastante considerável. E para quem quer fazer realmente um país que vai fazer a nossa população ser mais instruída e ter condições de estar fazendo até a escolha dos nossos representantes, tem que se investir na educação. Mas, infelizmente, o Brasil passa por um problema seríssimo, um pouco reflexo
da crise internacional, um pouco os gastos excessivos nas áreas sociais. Nós temos hoje aí, só no Bolsa Família, 12 milhões de famílias sendo atendidas. Os gastos na área de previdência é hoje um descalabro muito grande entre o que se arrecada e o que paga para o funcionalismo em aposentadoria, em pensionistas. Dá mais de 56 bilhões por ano, é o que tem sido hoje o déficit nas contas da Previdência Social. Aí tem lá o seguro-desemprego, problema sério, que hoje tem as pensões que são colocadas hoje aí no sistema da Previdência Social, e ela mexeu em alguns itens ali que grande parte dos partidos não concordam, porque é tirar recursos da área social. Vai mexer principalmente com as pessoas mais humildes. E isso foi uma coisa antipática da atitude tomada pelo um sistema heterodoxo da economia, que é o Joaquim Levy. Muitos colegas até da parte do partido da Presidente da República não aceitam esse tipo de intervenção, mas tem certos momentos que a gente tem que cortar na carne, não tem jeito, senão não vai haver equilíbrio na economia, a inflação pode a qualquer momento sair de controle, e aí realmente o que mais penaliza uma população é uma inflação alta. Nós não podemos mais voltar àquele sistema antigo da inflação estar fora de controle. Inflação, em qualquer país do mundo, ele não pode passar de um dígito. O máximo é um dígito para que um país possa buscar desenvolvimento e estabilidade na sua economia. Então, esse problema que a gente tem observado, da Dilma hoje passar por esse momento de desgaste gigantesco, só o Collor de Mello teve uma reprovação tão grande num mandato como está tendo agora a presidente Dilma. É um problema sério. O Congresso Nacional hoje precisa realmente tomar algumas atitudes, votar essas reformas, não vai ter outra forma. Eu acredito até que, a qualquer momento, eles botam isso em regime de urgência e vai ser feita a votação, porque o Brasil precisa disso, porque, inclusive, vai dar uma certa estabilizada e os investidores internacionais, principalmente, o dinheiro captado lá fora, que vai vir para ser injetado na infraestrutura brasileira. Passamos um problema de crise hídrica, hoje afetou os produtores do agronegócio, problema seríssimo na geração de energia. 85% da energia brasileira é de origem hídrica. A gente teve que acionar o sistema das térmicas, que é trocado com óleo. Aí aumentou demais a conta de luz, a inflação já chegou a 7,9%. Tivemos um problema aí na ordem, por exemplo, da economia brasileira, que houve uma retração muito grande na parte da arrecadação de ICMS, de IPI. A gasolina, não foi o aumento da gasolina, foi o CID, uma contribuição que é feita dentro do imposto que é embutido na gasolina, e houve realmente um aumento na faixa de 40 centavos em litro da gasolina. Isso interfere muito pesado na economia brasileira, porque grande parte dos transportes nossos são rodoviários, os transportes de cargas também depende do óleo diesel, que também minuto, vereador. Eles mexeram nessa parte aí, dessa cadeia produtiva aí, maquinário. Hoje, grande parte das máquinas hoje é movida a óleo diesel. O problema do transporte brasileiro é quase que 100% através de transporte rodoviário, e isso pesou por demais em cima da inflação, e nós estamos passando realmente um momento difícil. A Dilma precisa hoje atender à vontade de algumas lideranças partidárias para que saia esse país desse marasmo, dessa situação que nós nos encontramos agora, que está realmente travando o país. E, nesse momento de dificuldade, tem que haver uma coalizão, uma força de vontade para que todos busquem o mesmo objetivo e realmente consiga o Brasil sair dessa inércia que está hoje a economia aí, prejudicando inclusive os municípios. Grande parte das prefeituras, para fazer o fechamento do ano passado, foi muito difícil, para pagar o 13º, para manter as despesas em dia, para manter o funcionalismo sendo pago em dia. A gente tem visto isso aí, que afetou toda a nossa região e o Brasil inteiro aí. Hoje são um número de 4.668 municípios. É muita coisa hoje que interfere
a nível federal. Então, o que a gente precisa realmente é que a Dilma consiga fazer uma harmonia dentro do Congresso e Senado para que a gente vai botar o Brasil novamente no ritmo de crescimento. Obrigado. Passaremos para a ordem do dia. Coloco em discussão e votação o projeto de lei número 3/2015, do vereador Luiz Fernando Colucci Júnior, com a ementa que autoriza ao Executivo Municipal a conceder um dia de folga ao servidor público municipal no dia do seu aniversário e da outras providências. Os senhores vereadores que aprovam, mantenham-se como estão. Aprovado. Passaremos para a explicação pessoal. Para o uso da palavra em tema livre, os senhores vereadores inscritos na forma regimental pelo tempo máximo de 10 minutos. Com a palavra o vereador Charles Torres. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, público presente, internautas que nos assistem. Gostaria de fazer alguns comentários, algumas colocações, dentre elas, ressaltar aqui as palavras do nobre colega vereador Alzimiro, que vem comentando ao longo dessas últimas sessões esse tema que trata da reforma política no Brasil. Tema esse que é de grande relevância, grande importância. O Congresso está discutindo junto ao Senado e o está fazendo por pressão popular, não por vontade, não porque eles realmente entendam que deveriam ser feito. Eles estão fazendo porque nós estamos nos manifestando. O cidadão está mostrando o quanto está insatisfeito com esse atual quadro sociopolítico e econômico e a reforma se faz necessária por conta disso. Sabemos que são muitas as propostas, são muitas as emendas e o processo é moroso, é lento. E, como bem disse aqui o nosso amigo, o vereador Alzimiro, não sabemos se conseguiríamos fazer uma reforma da altura, do nível do que se pretende, do que se pretendia. Dar essa satisfação à sociedade é parte do processo, mas mais do que isso, é fazer com que o país possa voltar a crescer, ter condições de voltar a ter credibilidade, e, para isso, essa reforma se faz necessária. Existem alguns pontos destacados aqui pelo nobre vereador, como o fim das coligações. Isso muda e muito o quadro político nesse país. Vai se eleger aquele que realmente tiver voto. Né? A questão das coligações, elas, às vezes, o método beneficia, por conta da coligação, os partidos, e não exatamente o candidato. Mas isso é só um dos itens que está sendo discutido. Existem outros ainda até mais relevantes sobre essa questão do financiamento público de campanha. Enfim, vamos torcer para que o Congresso e o Senado consiga, né, com muita responsabilidade, agilidade, fazer o dever de casa, fazer o que já deveria ter sido feito há algum tempo. Essas questões que envolvem a relação entre as casas, entre o Executivo e o Legislativo, elas acontecem não só a nível nacional, a nível de União. Existe aqui também, existe no nosso município. A relação entre o Legislativo e o Executivo, ele deve ser, obviamente, né, que nós esperamos que seja, sempre muito respeitoso, mas são casas independentes, casas que precisam se posicionar de forma independente, apoiar quando tivermos que apoiar, cobrar e criticar quando tivermos que fazê-lo. O que nós assistimos em Brasília é um jogo de interesses muito grande. É um jogo que se estabeleceu, que começou a ser jogado desde que nos tornamos república. Nós temos uma relação entre as casas de troca. Você consegue administrar, você consegue gerenciar à medida em que você troca cargos, funções, quando você atende os pedidos, as demandas apresentadas pelos nobres deputados e senadores. É diferente aqui. Nós aqui não temos cargos, nós aqui não temos secretários, nenhum de nós aqui nomeou secretário, nenhum de nós aqui nomeou gerentes, nenhum de nós aqui, até onde sei, não nomeou chefes de setor, de departamento. A nossa estratégia política, ela é diferente. Ela, ao meu ver, ela é mais respeitosa, mais democrática.
Nós permitimos que o Executivo tome as suas ações, suas decisões, sem que haja interferência dessa casa. Em contrapartida, o que esperamos? Esperamos o retorno desse Executivo. Esperamos que esse Executivo nos ofereça o que puder de melhor oferecer a nós, cidadãos, e não nós, legisladores. É assim que tem sido o jogo por aqui. Um jogo mais transparente, mais limpo, onde o Executivo tem total liberdade de ação, onde ele não é coagido a tomar atitudes que não queira tomar, onde ele tem liberdade para se expressar, para agir, para realizar. Então, quando esse tipo de coisa acontece, quando essa relação é estabelecida entre as casas, o que nós vivemos, na minha opinião, é um momento amplo de democracia. E nós precisamos saber disso, tendo consciência disso, cobrar os resultados. Se eles não acontecem lá na União por conta dessa transação, dessa negociata escusa que acontece todos os dias, aqui não acontece. Aqui nós temos que cobrar resultados maiores, melhores, para que os nossos cidadãos estejam realmente satisfeitos, realizados, né, com aqueles que eles escolheram para governar, para administrar esse município. Houve um excesso, nobre Alzemiro, vereador Alzemiro, de mentiras por parte da presidenta Dilma. Ela mentiu demais, e eu acho que isso a prejudicou muito na relação com o eleitor agora. Todos sabíamos e falávamos aqui. Nós não somos deputados nem senadores, mas sabíamos que os aumentos viriam. Que a conta de luz seria aumentada, que a água aumentaria, que a luz aumentaria, que o combustível aumentaria, que era um efeito cascata. Mas ela afirmou categoricamente que não faria. Mentiu para a nação. Cometeu um erro gravíssimo, na minha opinião. E isso estremeceu a relação, as relações entre as casas. Eu não falo isso em tom de crítica, obviamente, pelas suas mentiras, mas não com esse golpismo que tentam implantar no Brasil, tentando caçá-la, impeachmá-la. Eu acho que não é hora para isso, como já disse aqui anteriormente. Nós estivemos esse final de semana participando de um seminário em Belo Horizonte que tratava justamente de alguns temas como esse, temas muito relevantes para o Brasil e para o nosso município. Tratávamos lá da reforma política, tratávamos lá dos sistemas de concessão, onde brilhantemente o nobre vereador Alzemiro interagiu com o palestrante, apresentando a ele as condições do Rio de Janeiro, como funciona o sistema de concessão, o que temos de concessão hoje no Rio de Janeiro, e foi, com certeza, algo que abrilhantou e acrescentou e muito a palestra do nobre vereador Alzemiro. Tenho certeza que aquelas cerca de 400 pessoas que ali estavam puderam, através do seu discurso, das suas informações, ter um conhecimento um pouco maior de como funcionam as coisas aqui no nosso Estado. Tivemos outras matérias que tratam, por exemplo, da relação com o novo presidente Júnior, da relação do que diz respeito à gestão dos recursos dessa casa, também sobre o Pacto Federativo, algo que eu discuto, algo que eu questiono há muitos anos. Nós precisamos mudar, sair desse quadro medíocre, onde nós, municípios, somos escravos do governo federal, somos escravos da União, onde nos repassam as migalhas. As cidades não estão suportando, as cidades estão quebrando, elas aumentam o seu custeio a cada ano, o seu mobiliário aumenta a cada ano. E como manter isso sem recursos, sem dinheiro? As cidades estão crescendo, mas os repassos continuam os mesmos. Então é algo extremamente importante que precisa ser discutido pelo Congresso, pelo Senado, para que a gente possa ter uma maior participação na divisão dessas receitas, para que os municípios possam voltar a ter capacidade de investimento, para que os nossos investimentos não fiquem limitados apenas nos recursos que são transferidos da União através de emendas parlamentares. Então, são assuntos que nós precisamos tratar com seriedade, nós precisamos cobrar os nossos deputados, os nossos senadores, os nossos governadores, precisamos fazer com que eles ajam em prol dos municípios. A vida está nas cidades, a vida não está em Brasília, ela existe lá, mas as cidades é que precisam desses recursos, dessas receitas. Então, quero deixar registrado aqui que, para mim, foi de grande valia, presidente, participar do seminário que participei na sexta e sábado, aonde, inclusive, fomos agraciados, eu, nobre presidente, o nobre vereador Alzemiro, com a medalha Tiradentes, uma medalha oferecida pelo Instituto Tiradentes,
que através de uma pesquisa telefônica, eles identificam aqueles que no momento tiveram maior destaque dentro do cenário político do seu município. Essa pesquisa é feita anualmente, então, obviamente, que essas variações em relação a nomes devem existir e acontecer. Então, muito me honrou receber a medalha, no meu caso específico foi o 2º ano consecutivo, e muito me orgulha isso, por estar fazendo parte da história do meu município de uma forma decente, de uma forma transparente, onde nós fizemos aqui como poderia e deveria ser feito. Então, eu me sinto muito honrado e queria externar esse prazer, essa satisfação que tive ao receber a medalha. Obrigado, senhores. Com a palavra, vereador Alzimiro. Quero parabenizar aqui a equipe de futsal de Piraí, ganhou do time de Mendes, e na quarta-feira agora avisar a população que vai ter já uma outra partida aqui no Tutucão. Então, parabenizo a equipe, porque inclusive a gente sente um orgulho muito grande que agora é formada só com jogadores do município de Piraí. Isso nos orgulha muito, fico feliz. O Prico é uma das pessoas que ajuda na organização disso, vai promover um campeonato também de futebol aqui no campo do rodoviário, e isso é ótimo porque incentiva a parte da prática esportiva, onde ajuda no aparecimento de novos talentos, ajuda no entretenimento da população de modo geral. Muito contente, Prico, com a sua atuação e com a equipe de Piraí, trazendo vitórias aqui para o nosso município. Tive também no seminário, como o Charles falou, o que a gente lá está sempre interagindo, o que a gente está aprendendo no dia a dia, falou sobre o ordenador de despesa da Casa Legislativa, da responsabilidade que ele tem como ordenador de despesa, da responsabilidade que fica na hora de que você está trabalhando os recursos públicos desta casa. Falou-se também do Pacto Federativo, que é a grande responsabilidade que a Constituição de 88 botou na mão do município, e que o município tem que arcar com uma série de coisas agora, que é a responsabilidade do município, que vem uma ajuda federal e o restante é a contrapartida do município. Então, esse Pacto Federativo ele tem que ser revisto, porque precisa de mais recursos, que é o município que é o grande investidor, é o grande pagador de todas essas despesas da saúde, da educação, é a responsabilidade do município, que é um peso muito grande, que grande parte dos municípios, inclusive, a gente vê na educação, lá se falou num piso salarial de 1950, foi o que foi falado pelo deputado Reginaldo. Inclusive, está se estudando também a reforma, eu trouxe uns documentos, que vão nortear a reforma do ensino do 2º grau, onde vai se fazer a formação geral junto com a escolha que o aluno quiser do ensino técnico. Isso é maravilhoso, porque o aluno está já na fase de entrar no mercado de trabalho, ele precisa de uma qualificação. Então, está se estudando a reforma do ensino para botar um ensino técnico, onde esse jovem pode sair com a formação já técnica para poder assumir um emprego e ter a sua sustentabilidade aí, inclusive para depois galgar uma vaga na universidade. Fiquei muito contente na hora que ele falou, que eles falam, sistema de concessão ou permissão para melhorar o transporte público. Aí eu fiz uma comparação, e aqui vários colegas que conhecem, o metrô do Rio de Janeiro foi privatizado, os trens do Rio de Janeiro foram privatizados, as barcas do Rio de Janeiro foi privatizada, e os ônibus sempre foi privatizado, a não ser naquele momento da encampação que o Brizola fez, acabou retornando depois para a mão dos empresários. Todo o transporte do Rio de Janeiro é feito com transporte privatizado, é da iniciativa privada. E todos eles são de péssima qualidade. Experimentem qualquer companheiro meu pegar lá a partir das 5 da manhã um metrô ali na Pavuna. Experimentem, para você ver na hora que você chegar na Central do Brasil como é que você vai se sentir. Ônibus, nem se fala. Quebraram 2 estações agora, lá na Zona Oeste, por falta... Botaram o BRT esses dias. Vai quebrar as estações porque excesso de pessoas dentro de um ônibus. Os repórteres da Globo mostraram. As barcas é uma vergonha. Os trens não tem, e estações que não tem o lugar para você fazer uma necessidade. Para você ir num banheiro. Várias estações da Supervia não tem banheiro. Não tem banheiro. Trens velhos. Está aí agora o governo comprando 52 trens para botar lá. Então, realmente, e os ônibus nem se falam. Experimentem também entrar num ônibus lá no horário, agora depois de 5 horas, até ali para 8, 8h30,
ou no horário da parte da manhã, depois de 5 horas da manhã. Qualquer ônibus que você pegue, aquilo parece uma lata de sardinha, um desconforto. Por isso é que o nosso transporte de massa, infelizmente, as pessoas têm hora que até evitam, vai de transporte alternativo, porque é uma coisa vergonhosa. E eu fiz até uma comparação. A Nova Dutra, foi feito um edital em que se privatizou a Nova Dutra, aí assumiu a nossa Dutra. Hoje é quase proibido você fazer uma empresa às margens da rodovia Presidente Dutra. Fechou todos os retornos que tinham, não te deixou opção, pegou e fez. Hoje é proibido você. Viu uma aqui agora no Varjão? A EBD foi lá, fechou lá. Aqui em Nova Iguaçu estão fazendo o mesmo sistema, uma empresa de logística. Vai lá e enche aquilo com peças de concreto, não pode. Tem que fazer pista de desaceleração, tem que pedir ordem, eles demoram geralmente 2, 3 anos para fazer autorização daquilo. Então, uma concessão em que traz prejuízo aos municípios. A gente tenta uma passarela, eu ainda expliquei, fizemos uma audiência pública nessa casa. O que nós vimos? Washington Reis, presidente da NTT, presidente do consórcio Nova Dutra. Até agora, o que saiu nas nossas passarelas, que tantas vidas se perdem ali todos os anos? O que nos atenderam? Então, tem hora que a iniciativa privada é boa para as empresas que botam dinheiro no bolso, que o pedágio é pago adiantado. Mas cadê o resultado para o município? A gente não vê. Então, e no transporte do Rio de Janeiro? A gente não vê resultado. Isso é uma coisa que dói o coração da gente saber que esses empresários só querem ganhar, e não apresentam uma contrapartida social para resolver problemas que a gente vê até de natureza simples. A gente precisa realmente ver isso. Uma outra coisa que a gente observa, hoje, dentro das casas legislativas, a gente precisa de transparência. O Eduardo Cunha, ele começou lá com o PC Farias, como um dos caras que arrecadavam dinheiro aqui no Rio de Janeiro para botar na campanha do Collor de Mello. Ele teve uma ascensão política extraordinária. Hoje ele é um cara que ele comanda, de um modo geral, aí, grandes bancadas, principalmente do PMDB, e os outros partidos também aceitaram o conto da sereia, e estão lá hoje observando que ele é um cara que lidera uma folga imensa, grandes quadros partidários nesse país, e com a fraqueza do executivo, ele está parecendo um monstro. Então está difícil. O Renan não é diferente, ele devolveu uma medida provisória que mexia com desoneração das folhas de pagamento, devolveu para a Dilma agora fez através de projeto de lei, está encaminhando novamente lá para o Senado. E eu sei da dificuldade que ela está tendo hoje, dentro do próprio Partido dos Trabalhadores. Ela está tendo uma dificuldade imensa com a base de apoio que tem lá, que são os deputados, e ela hoje é uma refém dessa situação. Se realmente ela não conseguir fazer uma harmonia ali, atendendo os pleitos desses deputados, reforma nenhuma passa. Vocês não tenham dúvida que os caras estão ali jogando a vera. Os ministérios, são os cargos nas estatais, são os cargos aí das emendas de primeiro, segundo e terceiro escalão, senão, infelizmente, não passa nem mosquito. E as casas legislativas, a gente de vez em quando tem que estar sempre ciente. O presidente Zé Sarney presidiu o Senado. Aí teve aqueles atos secretos. Vocês sabem quantos atos secretos ele tinha de nomeação, de salários vultosos dentro daquele Senado? 684 atos secretos. O Sarney fez quando era presidente agora do Senado. Então, pelo que a gente observa, é um cara que não tem confiabilidade. Ele tinha aquelas nomeações, não era publicado no Diário Oficial. Era ato secreto porque ficava secreto, ninguém sabia, a população brasileira não tinha conhecimento daquilo. Aí nomeou o namorado da menina lá da neta, o namorado de não sei quem. E o Brasil, a gente tem que estar sempre tomando conta, ele vive de alguns momentos, não sei se vocês já observaram, a filha do Sarney não chegou a presidente da República por um lapso. Ela tinha uma empresa que chamava Alunos, e ela queria, já saindo candidata, um dia a Polícia Federal foi lá na empresa dela, descobriu lá 1.300.000 lá dentro dessa empresa, junto com o cara que era casado lá, e aí formou-se aquele escândalo. Rosiana Sarney saiu fora da luta para presidente da República. A gente viu aquele negócio da CPI dos anões do orçamento, que o João lá, o ganhador da loteria, o João Alves, era um baiano baixinho,
Ele chegou, foi lá um dia na CPI, lá disse que tinha ganhado 33 vezes na loteria e que ele era um homem de muita sorte. 1 minuto. Ele simplesmente fazia aquilo para lavar o dinheiro. Era para justificar o porquê que ele tinha um dinheiro legítimo, porque ele ganhou na loteria. Ele comprava o bilhete. Ele ia naquelas lotéricas aí, famosas desse país inteiro, comprava o bilhete para poder lavar o dinheiro que ele desviava do orçamento da União. E a gente observou também uma situação, o Collor de Mello também não foi diferente. Um irmão lá enciumado, com um problema lá até pessoal deles, foi lá, botou tudo a limpo, acabou o Collor de Mello levando um impeachment. A gente viu agora, o negócio chama Lava Jato, que era uma empresa de fundo de quintal que Lava Jato, lavava carro. E aí foram ver lá, ali estavam aqueles doleiros que pegavam milhões e milhões e milhões e entrega na mão dos doleiros para eles lavarem aquele dinheiro e justificar aquilo como dinheiro limpo. Então, hoje tem essa super operação aí da Polícia Federal, pegando diversos parlamentares, tem hoje 54 pessoas na lista do Janot, e a situação realmente, não sei se o país vai ser passado a limpo. A gente está observando. Tem a lista gigantesca lá, com mais de 600 nomes, do HSBC, de gente que fica desviando dinheiro. Tem aquela CPI do Banestado, que passaram para o estrangeiro mais de 30 bilhões de reais. Então, esse país... Tem aqui um prefeito aqui, pertinho, aqui em Itaguaí. Sabe quando ele desviou agora, nesse pouco tempo que ele foi prefeito? 30 milhões de reais. Luciano Mota. Agora, há poucos dias, prenderam um cara que é do PT, o tal de Mauro Henrique, lá de São Sebastião do Alto, pegando 100 mil de uma obra que, inclusive, investia em saneamento dentro do município, ia fazer um posto de saúde. Então, gente, a política é um instrumento maravilhoso. Precisamos saber usar essa ferramenta. É para ajudar nas desigualdades sociais, não é para enriquecer quem vem aqui ser um político profissional. É isso que é a grande diferença que a gente compara algumas casas legislativas com Piraí. Porque eu fiz da política uma ferramenta para ajudar o meu semelhante, para ajudar o meu município. Não vim aqui para poder ficar rico, essa não é o meu objetivo. Incentivo os garotos mais jovens, as mulheres, as pessoas de bem, para vir aqui ajudar a gente a passar a nossa política limpa. Obrigado. Com a palavra, o vereador José Paulo Russo. Boa noite, presidente, vereadores, munícipes presentes. Eu fiz indicação hoje, estacionamento rotativo em Piraí. Eu venho tendo muita reclamação, principalmente comerciantes, que às vezes perde clientes porque não pode parar o carro nas proximidades do comércio ou até mesmo no centro de Piraí. Nós aqui todos sabemos, Piraí é uma cidade pequena, e a gente poderia nomear aqui várias pessoas que moram no centro, tiram os seus carros da garagem e colocam na frente das suas casas. Eu acho que uma vez cobrado um valor justo, traria emprego, que teria pessoas empregadas para isso, traria uma renda para o município e traria também a satisfação de alguns comerciantes que perdem. Eu posso citar aqui o Maurício do Bons Amigos já reclamou comigo várias vezes. Vou citar porque ele já falou e não pediu segredo. Que o comércio mesmo poderia pagar essa taxa para o cliente que gasta no seu comércio, como é feito em alguns shoppings. Então, eu acho que seria ótima medida se nós pudéssemos fazer isso aí. Eu acredito que ajudaria muito, principalmente nessa época de crise. Fiz também a pavimentação da rua Marques de Lisboa, que já foi feito os 2 anos anteriores, lá no sanatório. Aquela vila, infelizmente, pouco se é olhada por lá. Tem uma vala a céu aberto, esta rua toda esburacada, não tem calçado, não tem nada. Então, eu acho que a melhoria dessa rua ajudaria muito para aquela população. Vou colaborar com a palavra do Charles, quando ele falou que nós não indicamos nenhum secretário, nenhum gerente, nenhum cargo melhor. Eu acho que isso nos dá um conforto muito grande, Charles. Pelo menos, se der certo, parabéns para o Executivo, mas se não der certo para eles, o
o mandato deles também não vai poder culpar que ficou preso a gente. Quer dizer, eles que estão nomeando, com certeza vai nomear os nomes que eles acreditam. Isso nos dá um certo conforto para a gente. Falou-se também aqui da união, a divisão de rendas. Na verdade, nós estamos criados como antigos coronéis, né? Os grandes coronéis que existiam. Colocava as pessoas para trabalhar para eles e só recebia se eles quisessem. Arrumava mais dívida para eles do que renda. Então, quando eles chegavam a ganhar, um exemplo, de R$1.000, eles estavam com uma dívida de R$1.200, nunca podia sair das mãos desses coronéis. E os municípios nada mais, nada menos que isso. Eles dão o que querem. E as emendas vai dar se ajudar os deputados a se elegerem. Caso contrário, vai ganhar essa esmola o resto da vida. Vamos torcer para que essas reformas sejam feitas de maneiras decentes, para que ajude todo o país. É só isso. Com a palavra, o vereador Eco Staccato. Boa noite, presidente, demais vereadores, público presente. Eu iniciei a minha fala baseado numa parte que o Russo falou quando ele fez menção ao nome do vereador Charles, que nós não nomeamos, né, nenhum secretário, nenhum gerente, e o vereador Russo ainda completou dizendo, né, nem fazendo alusão a vagas que seriam boas, né. Eu completo e vou mais além. Até as mais inferiores, no que diz respeito à minha pessoa, não houve nenhum tipo de indicação. Por isso eu sou um vereador que ajo com liberdade, que eu não posso privar todo um grupo de pessoas que votou em mim em função de um ou outro indivíduo, quando na realidade isso teria que ser uma parceria, né? Mas não um cabresto, não uma algema, em função de uma indicação, eu deixar de atender uma parte que depende diretamente do meu trabalho. Bom, eu fiz algumas anotações de alguns assuntos que a gente vem tratando e que, na realidade, existe um buraco, existe um vácuo muito grande, uma distância abissal entre o que a gente ouve, o que a gente conversa, o que se combina e o que se faz. Eu coloquei aqui em relação à mudança da localização dos pontos de táxi. São inúmeras reclamações de munícipes, dos taxistas. Reclamações tais como o sol, né, que castiga os taxistas o dia todo, em relação ali o perigo que é por causa da rua ser um pouco estreita e passar ônibus por ali. Os ônibus passam, às vezes, velocidade um pouco alta, e alguns taxistas já tiveram ali próximos de serem atropelados, bem como alguns clientes, e foi aprovado nesta casa as mudanças. Eu reconheço que eu fui um dos que, num primeiro momento, mesmo ouvindo esses questionamentos, aceitei as colocações que foram feitas. Mas eu acho que na vida a gente tem que recuar às vezes para fazer uma coisa boa, para ser decente. E hoje ser decente com aqueles trabalhadores ali é realmente reavaliar se o que está sendo feito com eles é respeitar o trabalho, é respeitar o trabalhador. Eu fiquei ali na semana passada um bom tempo conversando com os taxistas e observando. Realmente é perigoso e desconfortável ficar ali. Ainda falando na parte do trânsito, foi proposto, né, um pacote de medidas para a gente conseguir amenizar algumas questões em relação ao trânsito. Poderia citar diversas delas, mas vou citar apenas uma. Que a gente tem aqui, perto do acampamento da Light, né, a estrada Piraí passa 3, vai pelos Picões,
que a gente sempre tem ali problemas. Foi domingo, na parte da manhã, eu não estava aqui, foi a pessoa que relatou isso para mim, eu não vi. Mas acredito, de quem também se trata, que foi algo verídico. Que a pessoa estava vindo e entrou para vir para os Picões, ela estava vindo de Passa Três, armou seta, não vinha carro nenhum na hora, e de repente, quando ela viu, tinha um carro vindo muito rápido e quase pegou a lateral do carro dela, porque não deu tempo. Então, realmente, tem que ter um sinal ali, não sei se quebra-mola, eu não sou a pessoa mais indicada para indicar o que teria que ser feito ali, mas alguma coisa tem que ser feito. Quando eu estava ali fazendo algumas anotações de alguns assuntos, o vereador Mário já está até rindo ali, ele falou, pelo amor de Deus, não fala nada da oficina, não me toque mais nesse assunto. Mas eu tenho que tocar, Mário. Eu não posso deixar de falar, porque as pessoas não deveriam ser reféns de um trabalho, da execução de um trabalho que é do dia a dia. As pessoas não podem ser refém do pedido de um vereador para pedir para limpar a rua dela, não pode ser refém do vereador para poder pedir ao secretário de Meio Ambiente que vá lá e execute, se for o caso, em relação a uma denúncia que está ligada ao meio ambiente. Eu, quando conversei com o secretário, e hoje já não vou mais guardar segredos, porque fica parecendo para as pessoas que votaram em mim que eu estou aqui simplesmente passando o meu tempo. Não, eu tenho alguns cabelos brancos aqui na cabeça e muitos deles vieram com preocupações que estão ligadas à política. Então, eu não posso me privar e nem privar as pessoas dessas informações. Que foi colocado para mim que deveria primeiro ser visto, né, as questões de ordem da legalidade da empresa que está lá. Isso já seria com uma outra secretaria, mas eu não fui tratar desse assunto com o secretário. Fui tratar de uma denúncia ambiental. Então, uma coisa não tem a ver com a outra. Agora, se, do meu ponto de vista, eu sou ingênuo no assunto, eu sou leigo, eu estou aqui falando e pedindo, praticamente é uma imploração que eu tenho feito, que essas denúncias, elas sejam averiguadas, que se tome uma providência. Não pode uma pessoa fazer uma denúncia, ela tem número de protocolo na ouvidoria, tem na secretaria, e já está indo para 1 ano, e ela não tem resposta nenhuma, então ela é minha refém, ela é refém dos senhores, ela terá mesmo que sempre pedir a um vereador para cobrar um direito dela? Bom, em relação à questão da Secretaria de Agricultura, eu tenho um tema que eu venho pesquisando e venho pedindo muita informação e trouxe uma solução parcial. É uma solução, acredito, pequena, mas não tendo nenhuma outra, eu acho que ela é grandiosa. Em relação aos animais em situação de rua, que hoje é uma responsabilidade da Secretaria de Agricultura, eu pedi a muitas pessoas. Estou repetindo aqui uma história que já falei. Encontrei um anjo chamado Neide Carvalho, é uma doutora que dá aula na UFRJ. A especialidade dela é exatamente tratar dos animais em situação de rua. Eu tive uma conversa a esse respeito com a secretária, bem como com o prefeito também. Eu não estou aqui especificamente dizendo que já teria que ter sido resolvido em função do que eu falei, mas dar atenção ao que eu falei para ajudar a resolver uma questão que é de interesse popular, esse questionamento existe. E a doutora Neide Carvalho se colocou à disposição, falou, vou até seu município, nós vamos fazer um mapeamento dos animais em situação de rua, vamos fazer uma parceria com a prefeitura, onde o que eu peço é somente um local para fazer a castração dos animais, e isso foi passado, tanto para o secretário, quanto também para a secretária, quanto para o prefeito. Eu não tive nenhum tipo de resposta até hoje. A resposta que eu tive é que já estaria, né, sendo feito através do castromóvel,
mas o Castromóvel, não sei, não chegou aqui ainda, está vindo aí. Então, eu não vou mais ficar refém dessas questões. Eu não posso passar o mandato todo falando e não ser ouvido, e também não mostrar para as pessoas que me confiaram voto de que eu tenho feito. Porque a impressão hoje, senhores, pode parecer engraçado. Tirando, eu acho que 1 ou 2, talvez 1, e esse 1 não seria eu. Acho que a casa como um todo tem a visão externa da inoperância. Aí esse buraco abissal, essa distância aí que a gente tenta, né, diminuir, fica parecendo que é conosco. Fica parecendo que é o vereador que não produz, que é o vereador que não tem interesse em resolver essas questões. Eu vou contar um segredo para os senhores agora, para encerrar minha fala. Durante 2 anos, meu mandato caminhou nesse sentido. Comunicação com o prefeito, com os secretários, pedir. Agora, eu acho que daqui para frente, eu mostrar, já estou com um programa preparado, vou para as ruas e mostrar tudo que eu pedi até hoje, para, no mínimo, mostrar para o eleitor o seguinte: o que eu tenho ouvido, o que vocês têm me falado, eu levo em conta. Agora, eu tenho limitações. Boa noite. Bem, antes de encerrar a sessão, não tem aqui mais oradores inscritos, parabenizar os vereadores, né, por essa sessão de hoje, cada um trazendo assuntos de grande relevância. Pegar aqui na fala do vereador Eco, dizer que uma das secretarias que vem se destacando, dos secretários que vem mostrando serviço, fazendo valer o salário ao qual percebe ao final do mês, é o secretário Marcelo, né? Ele tem, acho que é voz corrente, não só os vereadores, mas como também a população tem percebido que ele está com vontade de trabalhar e está fazendo. E quando a gente acerta, quando a gente erra, tem que ter a humildade de saber voltar atrás. Eu tenho certeza que isso não é problema para ele. Queria deixar aqui uma sugestão ao secretário Marcelo, que converse com o prefeito, que volte atrás, que dê um passo atrás nessa questão da mudança do ponto de táxi. Não foi bom para ninguém, não foi bom para o município, não mudou em nada, né, a questão ali do trânsito, não foi bom para os munícipes que usam o serviço de táxi, tem muitos que passam lá do outro lado, nem sabem que o táxi está aqui, não foi bom para o comércio aqui do Quicão, do Hortifruti, que atrapalha aqueles comércios que tem ali, e principalmente não foi bom para o taxista, que é a pessoa que vive daquilo ali. E se eles é que vivem daquilo dizem, olha, não foi bom, está sendo ruim, eu acho que a gente deveria ouvir. Essa mudança foi feita para que melhorasse a qualidade de trabalho deles e da população, e isso não aconteceu. Tendo em vista todos esses fatos, eu gostaria que o secretário pudesse conversar com o prefeito, eu não, nós, tenho certeza aqui que todos os vereadores, voltasse atrás, né, vereador Eco? Voltasse atrás e deixasse da forma que estava, eu tenho certeza que estava muito melhor. Questão do trânsito na cidade. O vereador Russo hoje fez aqui uma indicação muito importante, vereador, de suma importância, está impraticável, não dá mais. Tem gente que... Eu vou te dar um exemplo, vou falar de mim, vamos falar de mim. Eu saio da Beira-Rio, no meu carro e venho para a Câmara de Carro. Eu preciso fazer isso? Não preciso. Mas eu não pago estacionamento, eu paro o carro ali e está muito bom. Então, eu penso que assim, a gente também tem que começar a dar o exemplo. Às vezes eu estou trabalhando em algum lugar, estou vindo de algum lugar, vem de carro, mas eu acho que se a gente sair de casa e vier a pé, acho que a gente começa a ajudar. E o estacionamento rotativo, eu penso que melhoraria muito. Mais receita para o município, mais emprego, mais renda. Bom para todo mundo, né? Passou da hora, já que a prefeitura não tem condições hoje de repente, estar implantando a guarda municipal, vamos colocar o agente de trânsito, né? Vamos buscar um mecanismo para estar ajudando. Hoje tem aí aqueles 2 rapazes que trabalham, 3, na porta ali do Lúcio de Mendonça, no horário de saída, muito bacana, aquilo melhorou muito, mas tem também aqui hoje, que está com problema da ponte, no jardim de infância, que ali não pode mais passar ônibus e caminhão, mas fica passando carros, e às vezes o ônibus para ali para o lado de fora, e as crianças têm que descer e atravessar. O carro de passeio pode passar, já pensou, passam lá 30, 40 crianças na frente de carro de passeio, ali é um ponto. Tem o colégio IP, eu estava acompanhando pelas redes sociais, alguns pais reclamando da situação daquele novo colégio.
É um colégio particular? É, mas que está educando filhos nossos, filhos, gente da nossa gente. E criança, tudo bem, ali é uma RJ? Sim, mas se a gente tivesse hoje os agentes de trânsito, poderia estar ajudando ali. Isso aqui é uma sugestão. Em relação ao Pacto Federativo, vereador Charles, é a melhor sociedade que existe. Não posso aqui nem dizer daquela forma popular, mas é a melhor que tem. De cada R$100, 75 é para a União, 25 para o Estado e 5% para o município. E o município arca com a saúde, com a educação, com o saneamento, com o custeio de tudo. Enfim, eu acho que montar uma empresa dessa também é fácil, né? Precisa ser urgentemente sair do discurso a reforma do tributária, essa questão do Pacto Federativo tem que sair do papel. Vossa Excelência vem debatendo isso aqui, eu acompanho desde antes de ser vereador, há mais de 6 anos, Vossa Excelência vem batendo nessa tecla, e agora essa discussão está no Congresso, e eu torço muito para que essa reforma realmente aconteça. Muito já foi falado pelo vereador Charles, pelo vereador Alzimiro, o motivo da nossa ida no último final de semana a Belo Horizonte, foi na sexta e sábado. Participamos de um seminário aqui, eu acho que foi muito engrandecedor, foi importantíssimo. Lá tinham mais de 400 vereadores, prefeitos, vice-prefeitos, palestras importantíssimas que eu acho que vai ajudar muito na condução dos trabalhos aqui nessa casa. Sobre isso já foi falado, eu queria aproveitar a oportunidade, o farei na minha página, na minha fanpage, na internet, mas quero aproveitar aqui a oportunidade para agradecer a população. Participou desse seminário pessoas que passaram por uma pesquisa, o sistema Sentio, né? É um sistema de ligação, o munícipe recebe a ligação em casa, e nessa ligação, aqui somos do Instituto Tiradentes, estamos fazendo uma pesquisa de opinião. Na sua opinião, qual o vereador que tem, enfim, né, se destacado, mais atuante, enfim. Deu o vereador Charles Torres, foi medalha de ouro, prata e bronze. O vereador Charles Torres recebeu a medalha de ouro, teve 86 citações. Eu recebi medalha de prata com 84 citações. O vereador Alzimiro a de bronze com 79 citações. Como o vereador Charles disse, isso é questão momentânea, em determinados momentos serão uns e outros, enfim, de acordo com o que a população ali responder. Quero aproveitar aqui a oportunidade para agradecer a população de Piraí, porque quem nos concedeu essa medalha não foi o Instituto Tiradentes, foi sim a população, e a gente só pode agradecer e dizer que a gente vai continuar trabalhando, cada um à sua maneira, né? Mas a gente vai continuar trabalhando. Todos os vereadores aqui merecem, todo mundo trabalha muito. Ano passado já teve alguns vereadores aqui que foram agraciados, o vereador Flávio, o vereador Ladeira, enfim, e certamente aparecerão outros. Não tendo mais o que dizer, nem oradores inscritos, sobre a graça de Deus, declaro encerrada essa sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão, no dia 24 de março do corrente ano, hora regimental.